Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública na nossa casa. E para que a gente já possa se ambientando, como sempre, essa leitura que antecede a nossa prece e o início da reunião, que a gente possa nos acalmar na nossa agitação do dia a dia e aproveitar da melhor forma possível as bênçãos que chegam até nós nesse instante, que estaremos aqui sobre o teto dessa casa. Bem, a página da noite, o capítulo 14 é Ante os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, enquanto seja via de regra um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe demos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer as marras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneira desabridas ou de formação inconvenientes, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se vê-la sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. São nossas crianças. Nossos filhos são espíritos. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta noite de quarta-feira, onde viemos buscar, Senhor, em Teu Evangelho um pouco mais de conhecimento, para que possamos continuarmos a nossa caminhada terrena, respaldados pelos Seus ensinos, pela Tua luz, que é certa, Senhor, que nos levará no caminho do bem. Que nesse instante que estamos aqui sobre o teto da nossa querida casa, o MEP, que os mentores espirituais responsáveis das tarefas da reunião pública de hoje possa, Senhor, fazer chegar até nós o socorro necessário de cada um dentro das suas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, que possamos nos sentir amparados, Senhor. E assim te pedimos que a Tua paz permaneça conosco e com ela darmos início à reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Então vamos passar a palavra para o nosso irmão Sérgio, que fará a palestra da noite
dizendo que é um título sobre transição planetária. Boa palestra para todos. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, ou para quem me conhece pouco, eu sou o Sérgio Blum e sou tarefeiro aqui da casa. Além de palestrante, eu também coordeno um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita aqui na casa, além de fazer palestra em outras casas também. Já estou aí na doutrina há 20 e tantos anos e o estudo da noite hoje aqui, ele vai falar muito sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós precisamos fazer também como habitantes e pertencentes desse planeta. E uma coisa interessante da minha trajetória, que é interessante para todos nós, é que um dia eu já estive aí, do outro lado, sem fazer nada. Sem fazer nada que eu digo, só vim aqui na casa. Só vim assistir palestra nessa casa, só vim assistir palestra em outras casas, mas eu não fazia nada com isso. Com tudo aquilo que eu absorvia, eu não fazia nada com isso. Eu apenas frequentava. Então, o que eu vou falar aqui na noite de hoje é muito sobre aquilo que nós precisamos fazer, para que, se nós almejamos dias melhores, que nós possamos fazer algo com aquilo que estamos aprendendo aqui nas palestras, aprendendo nos estudos que nós estamos frequentando, seja na casa, os estudos espíritas, religiosos, mas também estudos intelectuais, estudos que nós frequentamos na nossa vida. O que estamos fazendo com isso? Estamos fazendo isso por bem? Estamos fazendo isso como algo para progredir, para ajudar os outros a progredirem? Então, a transição planetária passa por isso, aquilo que estamos fazendo. Então, o chamamento aqui de hoje, esse estudo de hoje, a proposta é essa: nós fazermos uma reflexão sobre o que nós fizemos, estamos fazendo e faremos no futuro. Aquilo que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer ali na frente. Essa transição, Porque os mundos, eles evoluem, os mundos, eles têm os ciclos. Então, nós precisamos, cada vez mais estarmos atentos quanto a isso, porque há um propósito nisso tudo. Nós não estamos aqui a passeio. Então, essa vai ser a nossa proposta aqui de hoje, de mostrar um pouquinho daquilo que eu estudei, daquilo que eu busquei, para trazer aqui um pouco para vocês, Essa mudança, essa evolução que o nosso planeta, assim como outros planetas, passam, o que é necessário para que o planeta ele evolua, ele tenha as suas mudanças, como é que é esse processo, a necessidade nossa mesmo, de adaptação diante dessas mudanças. Nós temos visto no nosso ambiente, na nossa atmosfera, na nossa natureza, várias mudanças, as mudanças climáticas que nós temos observado, furacões, terremotos, chuvas em excesso em vários lugares que antes não se via gelo, estamos vendo, lugares que não tinham tanto calor, estamos vendo em demasia. Então, o clima está mudando, o clima da Terra, muito por conta nossa, do homem, habitante desse planeta, aquilo que nós estamos fazendo com o planeta, causando de efeito,
Então, esse efeito todo tem uma causa. Mas também tem a mudança natural, né? O planeta precisa passar por algumas modificações para que receba novos habitantes que muito provavelmente seremos nós mesmos, que retornaremos aqui numa condição diferente. Mas precisamos estar adaptados a essa nova condição. Um planeta melhor exige que tenham habitantes melhores. Ou ao contrário, habitantes que vão estar aqui melhores, o planeta vai estar melhor também. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Um comprometimento de que nós somos esses responsáveis. O planeta não vai se modificar por si só, com essas mudanças climáticas, com algum terremoto, com algum furacão que vai vir, vai devastar tudo, vai mudar tudo. E logo em seguida o planeta é um planeta melhor. Não é assim que funciona. O planeta ele vai se transformar à medida que nós, habitantes, hoje encarnados e aqueles que ainda estão desencarnados e que vão reencarnar novamente, vierem com novas propostas, novas ideias, novos pensamentos, novos comportamentos. É assim que vai se dar a transformação do planeta. E aí nós vamos realmente ter um mundo de regeneração, um pouco mais justo, mais harmonioso, onde nós vamos nos entender um pouco melhor. Nós vamos ser mais colaboradores uns com os outros. Eu tenho repetido isso aqui muito nas minhas palestras. Quem já teve oportunidade, né, já esteve aqui, já ouviu falar isso, né? A gente vai sair desse mundo competitivo para um mundo colaborativo. O mundo de regeneração é um mundo colaborativo, não é um mundo competitivo como nós temos hoje. Hoje é competição. Eu quero ser melhor, eu quero chegar na frente, eu quero ser o primeiro. O mundo colaborativo, ele vai ser realmente, né? Eu quero que todos aqui cheguem, nós todos aqui vamos completar a tarefa, nós todos aqui vamos tirar uma nota boa, colaborando uns com os outros. Se um olhar para o outro, para que nós cheguemos juntos, não vai haver essa harmonia, essa fraternidade, esse amor. E é como nós devemos ser no futuro. Antes da gente seguir, né, pensando nessa transição, vamos relembrar aqui um pouquinho ou contextualizar sobre, né, a classificação ou categoria dos mundos habitados, né? Nós temos os mundos primitivos, onde um dia a Terra já foi, em que encarnam pela primeira vez as almas humanas. Os mundos de expiação e provas, predominância do mal, são lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Hoje a Terra ainda está classificada como um mundo de expiações e provas. Mundos regeneradores, nestes mundos não mais existem expiações, são mundos transitórios, para onde nós queremos chegar. Mundos felizes, predomínio do bem sobre o mal, não há mais provas e expiações, e os espíritos trabalham para o bem comum. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, neles só existe o bem. Então, basicamente, né, nós temos essa classificação em que nós estamos aí nessa transição entre o mundo de expiações e provas para um mundo regenerado, um mundo de regeneração. Mas enfim, né? O que são provas e expiações? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. As provas são, portanto, oportunidades concedidas por Deus para o desenvolvimento do espírito, ao passo que a expiação é imposta e visa a reeducação do espírito faltoso. Então, toda vez que nós vamos reencarnar, nós traçamos o nosso plano reencarnatório e dentro desse plano reencarnatório,
como estamos no mundo de provas e expiações, nós, dentro desse plano reencarnatório, vão constar provas e expiações, por onde nós temos que passar. E durante a nossa reencarnação, nós vamos ali passando por essas provas e expiações, dependendo do nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos, de acordo com aquilo que nós escolhemos, com aquilo que nós, basicamente nós que estamos reencarnados aqui hoje, já temos essa oportunidade de discutir esse plano, coisa que em vidas anteriores, basicamente nós recebíamos o nosso plano reencarnatório. Desce lá e cumpre esse plano reencarnatório. A gente, na atual nível que estamos, mesmo ainda estando aí no nível de provas e expiações, a gente já tem condições de discutir lá com os nossos espíritos mentores lá, como que vai ser esse plano. E aí a gente desce aqui, né? Aqui, né? A gente reencarna para cumprir com esse plano. Então é assim que funciona. As provas, muitas delas, somos nós mesmos que colocamos nesse plano, a gente já encara de uma certa forma que temos que passar por algumas provas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E as expiações não tem jeito, algumas delas a gente também vai entender que não tem jeito, nós somos obrigados e temos que passar por aquela expiação para que a gente consiga se redimir do mal que causamos às outras pessoas. Ao mal que causamos, aquilo que transgredimos as leis de Deus. Então isso não tem jeito, então é assim que funciona. E é assim que nós ainda estamos sujeitos. E como é que se dá a progressão dos mundos? Tá? O progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, todo encerramento de ciclo, toda destruição, ela tem um propósito. Não é algo, claro, aquilo que é proposital, causado por nós, tem um propósito, claro, tem as consequências também. Mas muitas coisas que a própria natureza cuida de se transformar nessa destruição, é algo que tem um propósito de uma melhoria. Então nada é por acaso, nada está sendo ou está acontecendo sem que os espíritos superiores, sem que Jesus o permita. Não é nada que esteja acontecendo sem a permissão, sem a autorização. Tudo tem um propósito. É claro que tem suas consequências. À medida em que o homem está causando essas destruições, algo há dele ter que arcar com as consequências. Mas há um propósito nisso tudo. Há de que vir a destruição para que haja transformação e haja a melhora. Então a transformação ela vai se dando dessa forma. Há de que o velho saia para que o novo chegue. Então não se espantem com isso. Às vezes é cruel a gente enxergar dessa maneira, porque a gente não quer que aconteça certas destruições, mas ela há de acontecer, ela há de vir. Tem que acontecer para que haja a transformação. Infelizmente, ainda do nosso ponto de vista material, é assim que precisa acontecer. Mas nós não temos ainda
talvez essa condição de entender completamente o propósito de tudo isso acontecer. A gente ainda não tem essa condição, mas há de acontecer para que as coisas melhorem e haja toda a transformação. E aí, os mundos regeneradores, aonde nós queremos chegar, né? Se nós estamos falando que precisamos evoluir para que o mundo de provas e expiações passe para um mundo regenerador, então vamos entender um pouco o que seria, né, esse mundo regenerado. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Mães, liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita. Mães, a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então é para lá que nós vamos chegar. Essa transformação de mundo de expiações e provas para o mundo regenerado. Nós vamos estar com novos pensamentos, vamos conseguir, de alguma forma, descansar um pouco, porque essa vida aqui no mundo de expiações e provas, ela cansa. Nós estamos aí, diante das provas, das expiações, vários problemas que nós temos, a vicissitude de estarmos aqui reencarnados, todas essas coisas que nos acontecem, isso é algo que realmente causa muito distúrbio para nós. Essa depuração que estamos passando, é isso que acontece quando nós estamos aí nesse processo de reencarnação, é um processo de depuração, em que nós desencarnamos, passamos pelo mundo espiritual, como chamamos de erraticidade, que é o período em que estamos no plano espiritual, chamamos isso de momento de erraticidade, estamos na erraticidade. Então, nós estamos nesse período, depois reencarnamos para passarmos por todas as provas e expiações, que é a forma melhor de nós nos depurarmos, retornamos ao mundo espiritual, e assim o ciclo, ele acontece por vários e vários anos, décadas, séculos. Não é um ano, não é uma vida, são várias, são centenas. Então, isso é um processo demorado, até que nós consigamos chegar a condição melhor, até que nós consigamos evoluir. Então, estamos aí já num período quase lá, melhor. Já estamos, a gente já considera que a Terra, ela está finalizando esse processo, desse ciclo de provas e expiações, em que a gente, então, começará um novo ciclo de regeneração. Então, essa transição, estamos em transição constante. A transição que nós falamos, ela não é uma transição, começou em 2020 e vai até 2050. Não é assim. A Terra, desde que ela foi criada, desde que ela começou a ser habitada, ela está em transformação constante. E vai ser assim até o ciclo final dela. A Terra tem um ciclo final.
queiram ou não. Mas a gente vai chegar lá. Onde nós estaremos, não teremos mais necessidade de reencarnar. A Terra hoje, e vai ser assim, ela é necessária enquanto precisar de seres encarnando aqui. Uma vez que nós somos espíritos pertencentes a ela, não precisarmos mais reencarnar, logo a Terra não precisa mais existir. Porque não precisaremos mais de corpo, esse corpo que nos permite transitar na Terra. Seremos espíritos puros. Espíritos puros não têm corpo de carne. E se não tem corpo de carne, a Terra não precisa mais existir. Mas se isso vai acontecer amanhã, depois ou depois, é agora, é daqui a 10 anos, 50, isso vai demorar ainda muito. Como eu falei, pode ser séculos. Enfim, a transição planetária. Essa transição planetária, né, é o que a gente precisa estar cada vez mais agora, se é que já não estamos, pensando, vivenciando, porque, como eu falei, a transição, a transformação, ela é constante. Ela é constante. As nossas vidas, elas se transformam constantemente. Nós evoluímos, por mais que nós achamos que não, nós evoluímos todo dia. Por mínimo que seja, a gente evolui. A gente pode, às vezes, eu passei a vida inteira e não fiz nada. A gente fez alguma coisinha. Alguma coisinha a gente fez. Pode ser que não cumpriu o plano reencarnatório. Ok. Aquilo que nós nos comprometemos, pode ser que a gente não cumpriu. Mas alguma coisinha a gente, com certeza, numa reencarnação aí, uma vida inteira, a gente evoluiu. É a lei da natureza. A gente veio aqui para evoluir. A gente não regride, a gente não evolui. Isso não acontece. Tudo aquilo que nós adquirimos de bagagem, de conhecimento, isso permanece conosco. Então, cada vez mais a gente está evoluindo. E a evolução que a gente precisa promover é a evolução moral. A gente tem vivenciado a evolução intelectual. A evolução intelectual, ela faz parte do nosso dia a dia. E para que a gente evolua, a gente precisa dessas duas bases. A evolução intelectual e a evolução moral. Mas, o que tem acontecido? A evolução intelectual. Como que a tecnologia tem evoluído? Como é que isso tem feito parte cada vez mais do nosso dia a dia? Só que a moral tem que ir junto. A ética, a moral, as leis de Deus, que a gente não vê acompanhando a inteligência. Então isso precisa estar em equilíbrio. E é isso que precisa melhorar, para que a gente realmente se transforme e a Terra passe a ser um mundo de regeneração. E isso compete a cada um de nós aqui. Cada um de nós, individualmente e coletivamente. É assim que vai se dar a transformação da Terra em um mundo de regeneração. Então, cada um de nós aqui tem a sua parte a fazer. Cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas dificuldades, mas a gente pode contribuir, não tenho dúvida. Cada um de nós aqui pode contribuir um pouquinho que seja. E o que Jesus, né, que é o nosso grande mestre, o governador desse planeta, que toma conta, que governa, que permite, como eu falei, que tudo aconteça aqui no planeta.
fala, o que ele traz para nós sobre isso, né? Como é que funciona, como é que, né, é arquitetado isso tudo? Por ele e pelos espíritos, né? Porque ele não faz sozinho. Tem uma pleide de espíritos que estão com Jesus nessa transformação, nessa administração do planeta. A transição planetária é um ponto de inflexão entre ciclos de progresso planetários, em que espíritos menos evoluídos ou mais atrasados, que se encontram estacionados em seus esforços de melhoria, dão lugar a espíritos que se desenvolveram e se encontram em graus mais avançados de evolução. Os elementos de duas gerações se confundem. A primeira, cujas bases se sustentam nas areias do egoísmo e do orgulho, não mais conseguem atender às necessidades de uma sociedade mais amadurecida. A segunda, que sucede à primeira, marcha para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Esse conflito de gerações, ela sempre existiu, né? E é assim que funciona. Cada geração nova que chega, ela vem promover mudanças, melhorias. Só que o que a gente observa hoje em dia é que essa mudança, essa transformação de geração, ela está mais rápida. Aquilo que nós falávamos antigamente, uma geração demora a uma transformação a cada 20, 30 anos. Hoje a geração muda de 5 em 5 anos, provavelmente. É muito rápido. Uma geração que nasceu há 5 anos já é diferente da outra que nasceu 5 anos depois. A transformação está sendo muito rápida. Então, nós observamos que a transformação, a transição planetária, ela está ocorrendo um pouquinho mais rápido. Porque é assim que precisa acontecer. Ela teve o seu momento de lentidão, cada uma no seu passo, e agora está começando a acelerar. A coisa está começando cada vez mais a chegar no ponto onde precisa chegar. E a gente observa cada vez mais com as novas gerações. E o que eu falei de transformação ética, moral, também está acontecendo. Não é só intelectual, a gente observa nessas novas gerações. Por mais que haja alguns movimentos dizendo, essas novas gerações não querem saber de nada, não querem saber de religião, não querem saber de Deus, mas elas também estão antenadas com isso. É só a gente observar que a gente vai verificar que elas também estão preocupadas com essa questão moral e ética. Pode ser que elas ainda não tenham escolhido uma religião para seguir, mas elas estão preocupadas com a questão moral, ética e muito provavelmente ligadas a Deus. E é isso que nós precisamos. E é isso que vai fazer essa transformação, fazer com que essa moral, ela se aproxime da intelectual e se equilibre. E assim nós vamos verificar cada vez mais a transformação, essa transição chegando ao ponto que precisa chegar para que nós tenhamos a Terra numa condição de regeneração. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com, aqui Jesus fala sobre a questão dos espíritos, aqueles espíritos que ainda estão estacionados, que ainda não evoluíram, que não estão acompanhando toda essa transição, toda essa modificação, todo esse progresso. Esses espíritos, eles vão ser convidados a encarnar num outro planeta. Um planeta que seja compatível com
esse comportamento com esse pensamento desses espíritos, porque não há mais condições desses espíritos que ainda pensam como mundo de provas e expiações encarnar no mundo de regeneração. A psicosfera, esse comportamento não é mais compatível, não tem mais propósito. Então eles precisam reencarnar no mundo compatível com esse pensamento, com essa psicosfera, e aí pode ser que eles vão se adiantar e tenham oportunidade de retornar a reencarnar na Terra, mas vai depender deles, ou de nós, não sei, eu posso estar falando aqui, mas eu posso estar sendo chamado para ir encarnar no outro planeta. Então depende muito de cada um de nós, como nós estamos pensando, como nós estamos agindo, se nós vamos estar compatíveis com o ambiente da Terra ou não. Pode ser que nós também estejamos mais evoluídos, e aqueles que estão mais evoluídos podem também não precisar mais reencarnar na Terra e ir para um outro planeta mais adiantado. Então depende. Aquele plano reencarnatório que eu falei, pode ser que alguns de nós venham aqui e cumpram ele melhor do que se programaram, e vão ter oportunidade de reencarnar num outro mundo, no melhor, ou podem até pedir, como nosso irmão Bezerra de Menezes teve a oportunidade de mover para um outro planeta, mas ele preferiu continuar ajudando na Terra. Então depende, isso vai ser de cada um de nós, decisão de cada um de nós, e também da permissão, claro, não é a todos que são permitidos uma condição dessa. E como eu estava falando aqui, para onde nós iremos, né? Será que seremos exilados para outro orbe ou permaneceremos reencarnados no planeta azul aqui na Terra, né? O que acontecerá de fato com o nosso mundo? Quando a transição planetária acontecerá? Então são questões que a gente que vivencia, né, essas questões da transição planetária, a gente se questiona, fica, né, perguntando. E é isso que eu falei, é isso que vai acontecer. Aqueles que estão compatíveis aqui com a Terra vão retornar para a Terra, aqueles que não vão ter que estagiar, passar um tempo em outro planeta. É assim que funciona essa engrenagem, é assim que Jesus, é assim que é a lei da natureza, não é Jesus que determina isso. São as leis da natureza criadas por Deus. Então é assim que as coisas devem acontecer. E aí eu trouxe até um trecho aqui de João, né, do Evangelho de João. Na casa de meu pai há várias moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Existem diferentes mundos no universo que foram ou podem ser habitados por milhares de espíritos, respeitando os diferentes níveis de evolução. Então João, já lá em seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 2, ele já falava sobre isso, né? Que Jesus, nessa fala aqui de Jesus, na casa do meu pai há várias moradas. São os vários planetas habitados, como eu falei, classificados por, né, naquela classificação, são os mundos primitivos, provas, expiações, redenção, etc. Né? Então existem vários. Não pensem que só existe a Terra. Pensamento que só existe a Terra, que nós somos a última bolacha do biscoito, não existe. Existem vários planetas Terra, na mesma condição. Estamos na mesma condição de outros planetas, provas e expiações. Uns mais adiantados, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, isso depende. Então, por isso que eu falei, a gente pode ir para um outro planeta, dependendo da nossa condição. E a gente se pergunta, né, quando isso ocorrerá? Daqui a 10 anos, daqui a 50, quando que o planeta Terra vai se tornar um mundo de regeneração? A resposta para essa pergunta não é tão objetiva como nós gostaríamos que fosse, pois não existe uma data pré-determinada para um evento dessa natureza.
precisamos considerar que as transformações são graduais e contínuas. Elas tendem a ocorrer na mesma velocidade do progresso dos espíritos que se vinculam ao planeta. Certamente, exatamente por essas razões, um processo de transição pode levar alguns milênios. Antes, porém, de chegar a esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os devarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofreram os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico da vida. Enfim, lembra daquelas transformações, da destruição? Então, muita coisa precisa acontecer, chegar ao fundo do poço para que ela ressurja e venha se transformar em uma coisa boa. Então, a gente tem visto na nossa sociedade muita coisa acontecendo nesse sentido. Doenças, pandemia, roubo, política, guerras ainda, muita coisa ainda, chegando ao fundo do poço. São espíritos que estão tendo últimas oportunidades de reencarnar no planeta Terra. Muitos desses, eles não retornarão mais à Terra. Mas muitos desses, na hora derradeira da morte ali, vão se arrepender e vão retornar ao planeta Terra. É incrível. Esse ciclo é maravilhoso. Eu lembro que durante a pandemia, se falava muito sobre isso, sobre pessoas que realmente acabaram desencarnando, que tinham má conduta. Enfim, infelizmente a gente tem essa mania de julgar, e quem somos nós para condenar alguém? Às vezes a gente acha que uma pessoa tem uma má conduta e na verdade ela não tinha. Mas enfim, a gente, quando pensa em determinadas pessoas, a gente, pelo menos aquelas que a gente pensa, essa pessoa era uma pessoa muito boa, do nosso convívio, né, familiar nosso. Poxa, desencarnou aí na pandemia, novo, desencarnou na pandemia. E aí os espíritos superiores nos trouxeram que muitos desses irmãos, eles tiveram a oportunidade ali naquele momento, tendo uma boa conduta ou não, durante esse período da Terra, de ter um arrependimento, ter um momento de desespero por conta da pandemia, do sacrifício, do sofrimento, um momento de reflexão e arrependimento, um arrependimento verdadeiro. E isso foi um momento para que eles se transformassem e tivessem a oportunidade de desencarnar e rapidamente ter uma transformação para poder retornar ao planeta para ajudar na transformação do planeta Terra. Então, esses momentos de destruição, de pandemia, de doenças, de muitas coisas ruins acontecendo, se dá dessa forma também. Momentos em que há o arrependimento verdadeiro. Mas muitos não. Infelizmente, vão praticar o mal, vão continuar pensando no mal, não vão se arrepender, infelizmente vão ter que reencarnar em outro planeta. A título de curiosidade, só para a gente pensar aqui um pouquinho, né? Eu trouxe aqui
apenas algumas informações só para a gente refletir, né? O planeta Terra, ele tem aproximadamente, desde que ele surgiu, 4,6 bilhões de anos. As primeiras formas de vida, 3,6 bilhões de anos. Os primatas surgiram 13 milhões de anos. Para nós encarnados é um tempo considerável, né? Muito tempo, bilhões, milhões, a gente nem... difícil até isso entrar na nossa cabeça, né? Mas isso é para o nosso tempo, para a nossa contagem de tempo. Para a contagem espiritual mesmo, o que vai valer aqui é essa transformação. É o quanto os seres que estão encarnando aqui têm a sua transformação. Eu vou pular aqui, mas enfim, eu vou pular essa parte aqui, talvez eu volte aqui. Essa parte, eu vou falar rapidamente, comentar rapidamente sobre a parábola do joio do trigo aqui, só para a gente entender, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, nós temos no nosso planeta aqui, né? Terra, hoje, muitos espíritos encarnados que são de boa índole, pessoas do bem, pessoas que, né, têm uma boa conduta. Se nós olharmos para algumas cidades, alguns bairros, são bairros que têm ali uma comunidade de pessoas realmente vivendo em harmonia, pessoas que se respeitam, que têm, né, uma energia muito bacana. E a gente poderia certamente dizer que ali tem espíritos superiores, ou espíritos já praticando aquilo que se espera no mundo de regeneração. Quem sabe, eu arriscaria no mundo até superior, de bondade mesmo. Mas enfim, só para comparar, que do outro lado também nós temos locais, né, que nós vemos que há maldade, que há guerra, exploração sexual, exploração infantil, enfim, várias coisas ruins que nós possamos pensar. Então, esse contraste é questão do joio do trigo. É permitido que se tenha ainda na terra essa mistura, onde é plantado o joio e o trigo. Só que no momento certo, aqueles espíritos que são considerados o trigo, né, que é a coisa boa, simbolicamente falando, vão ser escolhidos e colhidos para permanecerem, enquanto o joio, infelizmente, como eu falei antigamente, aqui é só uma analogia com essa parábola. Nós ainda temos esse convívio do joio e do trigo, só que ele vai ser separado. Ele vai ser separado. Por mais que nós tenhamos vínculos, porque o que nos prende encarnando juntos são os nossos vínculos. Mas chegará um momento em que uma hora vai precisar ser separado, até que quem não está mais seguindo adiante, progredindo, terá que ser separado para poder ter oportunidade de se evoluir até o momento de se juntar novamente. E como nós podemos contribuir, né? Como nós podemos contribuir? Eu falei aqui no início, né? Eu já fiquei muito aqui assistindo palestra, e não fazia nada, só assistia aquilo, não tocava, né? não me chamava para fazer algo. E é isso que a gente precisa fazer. O que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo com tudo isso que eu estou falando aqui? Tudo aquilo que eu estudo,
Pode ser que eu esteja estudando, venho aqui na casa, estudo. O que eu estou fazendo? Estou só absorvendo? Estou só absorvendo conhecimento? Eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que também passar isso adiante. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Cabe a cada um de nós iniciar a mudança que queremos ver no mundo. Não é preciso realizar grandes feitos ou protagonizar mudanças vultosas. Basta apenas que sigamos a recomendação do Cristo e sejamos portadores do amor e da paz. Cada pequena coisa que nós pudermos fazer conta. Por menor que seja, é trabalho, como a gente costuma falar aí, né? Trabalho de formiguinha. O pouquinho que cada um de nós puder fazer, isso vai contar, isso vai fazer com que nós, individualmente, vamos evoluir e também vai contribuir de alguma forma para que o coletivo evolua. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa coletividade, numa comunidade, numa sociedade. Nós não vivemos num deserto, onde não temos outras pessoas, não convivemos, onde não compartilhamos ideias. Então nós precisamos fazer algo, adquirir esse ensinamento bacana, muito digno, e é assim que devemos. É assim que vamos evoluir, é assim que vamos crescer. Mas temos que fazer algo com isso. E é aqui na Casa Espírita, é na nossa sociedade, aprendendo matemática, humanas, seja lá o que for. E pôr em prática, não só no intuito de ganharmos dinheiro com isso, que é digno, é justo, porque nós precisamos nos alimentarmos, certo? Precisamos nos vestir, justo, correto. Mas será que nós não podemos fazer algo a mais? Tudo aquilo que a gente aprende, a gente não pode contribuir com o próximo? Apenas para a gente refletir. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. A terra, disse-me, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo. Em cada criança que nasça em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, só para contextualizar. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme e da cupidez. Enfim, a predominância de apego a tudo que é material. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem
a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo, porque faculta uma fé sólida e esclarecida. Espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. Aqui eu trouxe esse texto, que está lá em Obras Póstumas, principalmente para chamar cada um de nós a fazer o seu papel, a fazer um pouquinho por essa transformação, que é assim que nós vamos melhorar a condição desse planeta, melhorando também a nossa condição, melhorando tudo aquilo que está ao nosso redor, melhorando a nossa psicosfera. E é assim que vai haver a transformação, é assim que vai haver essa transição e a Terra vai atingir, então, o mundo de regeneração. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela paciência. Parabenizar a todos por estarem aqui nessa noite fria, Poderiam estar em casa. E que essas palavras aqui, tudo que eu trouxe aqui na noite, possa ajudar cada um de nós aqui a refletir um pouquinho naquilo que é o nosso papel. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, Sérgio. E pessoal, estamos chegando ao finalzinho da nossa reunião. Eu vou pedir para que o nosso amigo irmão Marcos faça a nossa prece de encerramento. Vou ler aqui alguns recados e em seguida nós daremos início à segunda parte, que é o passe. E antes, depois, vamos fazer a nossa prece primeiro. Boa noite a todos. Que possamos fechar nossos olhos nesse momento e imaginar Jesus aqui no Teatro da UNEB, nos abraçando, nos amparando, nos iluminando. Que, através dessa reflexão que nosso Salvador trouxe hoje, que possamos, Senhor, transformar a nós mesmos em espíritos melhores, para que assim o mundo também se transforme e tudo fique bem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, por essa encarnação, e fique conosco para que nós possamos levar para os nossos lares esse amor, esse carinho e toda essa energia que essa casa de amor nos traz. Obrigado por tudo, fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.